Graça e paz. Estamos fazendo esse vídeo como curso preparatório para aqueles que estão se preparando aí para descer as águas do batismo. Gostaria de convidar você para acompanhar esse estudo, anotando os textos. Caso você tenha alguma dúvida, você entre em contato conosco por intermédio do WhatsApp e nós podemos estar aí esclarecendo a sua dúvida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos a tua direção. Abençoa, ó Deus, todos os candidatos a batismo, que eles sejam, ó Deus, ó Pai, estejam se preparando, ó Deus, neste estudo, ó Deus, para descer as águas do batismo. E abençoa, ó Deus, ó Pai, o entendimento de todos nós. Te pedimos, ó Deus, estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que nós iremos estudar se encontra em Marcos, capítulo 1, versículo 4, que nos diz assim: Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como um sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judeia, incluindo os moradores de Jerusalém, saíam para ver e ouvir João. Quando confessavam os seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Outro texto semelhante se encontra em Lucas capítulo 3, versículo 3, que nos diz assim: João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como um sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele. Então, quando João estava pregando, preparando a vinda do Senhor, estava anunciando a vinda do Messias, ele pregava no deserto, aos arredores do Rio Jordão, o arrependimento dos pecados. Ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E as pessoas que se arrependiam, elas eram batizadas. O judeu tinha essa prática, quando ele queria demonstrar que estava mudando de rota, que estava mudando de percurso, mudando de caminho, isso é, vivendo uma vida de pecado, de desobediência a Deus, e ele queria demonstrar que agora ele estava mudando de caminho, mudando de rota. Ele era batizado para que as pessoas vissem a sua atitude, vissem o seu batismo como um marco, como um sinal de mudança de rota. Por isso, João Batista batizava as pessoas que se arrependiam verdadeiramente dos seus pecados, porque elas estavam também ali demonstrando que estavam mudando de curso, mudando de caminho. E o que significa a palavra batismo? A palavra batismo no original significa mergulhar, afundar, imergir. E a outra pergunta que vem logo em seguida é: quem pode ser batizado? Nós encontramos alguns textos da palavra de Deus que fala das pessoas que confessaram verdadeiramente a Cristo como seu Senhor e Salvador, se arrependeram dos seus pecados, reconheceram os seus pecados e confessaram seus pecados a Deus e declararam que Jesus era o seu único e suficiente Salvador. Então, indivíduos que deram prova de uma profissão de fé digna de crédito devem ser batizados. Nós encontramos textos bíblicos que respaldam esta afirmação. Atos capítulo 2, versículo 41 diz que logo depois que aquelas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho, elas compungiram-se os seus corações e
converteram-se a Cristo, se arrependeram dos seus pecados e converteram-se a Cristo. E logo em seguida foram batizados. Outro texto também se encontra em Atos capítulo 8, versículo 12, quando Filipe está ali com os samaritanos, eles aceitaram a Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, e também foram batizados. Há outros textos que mostram que as pessoas que criam, elas eram imediatamente batizadas, como sinal de mudança de rota, como sinal de mudança de caminho. Quais são as simbologias do batismo? Os símbolos do batismo simboliza a morte e a ressurreição de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 3 até o versículo 7 nos diz assim: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, em Jesus Cristo, somos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, e também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Que o apóstolo Paulo traz esta simbologia da morte, do sepultamento com Cristo e da ressurreição. Vemos isso também na ação do batismo. Quando nós imergimos, nós mergulhamos, estamos dizendo que morremos para o pecado, simbolizando que morremos para o velho homem. E quando nós saímos das águas, nós estamos dizendo que nós ressuscitamos para uma nova vida, para viver em novidade de vida, como o apóstolo Paulo bem menciona aqui nesse texto, para que vivamos em novidade de vida. Também o batismo simboliza o novo nascimento, nascer de novo. E quando nós saímos das águas, nós dizemos que agora nós somos novas criaturas. Nós tivemos um nascimento natural, um nascimento humano, e nós tivemos um nascimento espiritual, que foi concedido por Deus, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz e a ação do Espírito Santo na regeneração de nossas vidas. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Deus nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. É maravilhoso quando nós saímos das águas, estamos demonstrando, simbolizando que nós nascemos de novo. Como nós falamos, o batismo é um símbolo externo, onde você exterioriza aquilo que aconteceu interiormente. Nós já fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo, somos novas criaturas. Não somos mais aquelas pessoas do passado, mas nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Morremos para o pecado, morremos para a vida de pecado, de desobediência a Deus, e nós ressuscitamos para uma vida nova, de obediência ao Senhor, de temor ao Senhor. E podemos agora viver uma vida com frutos dignos de arrependimento.
O batismo também simboliza o ingresso no corpo de Cristo. E esse texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que nos diz assim: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre. Todos nós temos bebido de um Espírito. O apóstolo Paulo fala da unidade do corpo de Cristo. Quando ele fala do batismo espiritual que tivemos quando cremos, recebemos o dom do Espírito Santo, todos nós recebemos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então o batismo, ele nos dá o ingresso, a entrada, a simbologia do ingresso e da entrada, da participação do corpo de Cristo. Fazemos parte, então, do corpo de Cristo. E o batismo é a porta de entrada, ou a simbologia desta membrazia no corpo da igreja. Cristo foi batizado. E nós encontramos em Mateus capítulo 3, versículo 13, até o versículo 17, que nos diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opôs-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele, vindo como pomba sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Veja, nós começamos o estudo dizendo que o batismo de João era um sinal como para o arrependimento dos pecados. E Jesus não tinha pecados, e ele foi batizado por João. João, ele relutava em batizar Jesus, dizendo: eu é que deveria ser batizado por ti. Mas Cristo, para o cumprimento de toda a justiça, Jesus Cristo, para dar exemplo a todos os seus filhos, a todos os que creram em seu nome, também foi batizado. E como é maravilhoso o batismo na vida de um cristão, porque nós estamos ingressando na vida cristã, iniciando a vida cristã, imitando a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo no seu batismo. Estamos sendo imitadores de Cristo no seu batismo, nos primeiros passos da vida cristã. Então é importantíssimo na vida do cristão que ele seja batizado, porque ele está imitando o Senhor Jesus Cristo e reafirmando a sua conversão, a sua decisão em Cristo Jesus. Nós somos imitadores do exemplo de Cristo e reafirmamos a nossa conversão e obediência ao Senhor pelo batismo. Também o batismo é uma ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que se converteram ao seu santo nome. Está em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que nos diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado.
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Nós vemos aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou que ao passo em que as pessoas fossem aceitando a Jesus Cristo como Senhor, fossem se convertendo ao Evangelho de Cristo, elas também fossem batizadas. No batismo, como nós já falamos, nós estamos demonstrando que nós mudamos de caminho e nós estamos seguindo um novo caminho, nós estamos caminhando, trilhando um novo caminho. E o batismo, como nós também já falamos, é um sinal, uma simbologia externa daquilo que aconteceu internamente. Aquilo que não se pôde ver de forma interna, nós estamos exteriorizando, nós estamos como um símbolo, um significado de nossa conversão, quando nós praticamos o batismo, quando nós estamos sendo batizados. Uma coisa que eu gostaria de mencionar para os irmãos é que o batismo não salva. A salvação é pela graça, pela fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. E alguns usam aquele texto dizendo: aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Quem crê e for batizado será salvo. Lembre-se da prática da igreja primitiva. Era um dos primeiros passos na vida cristã, era o batismo. Então era como se fosse a profissão pública de fé daquela pessoa. E hoje nós temos a profissão pública de fé, a pessoa levantando as mãos, indo à frente, fazendo a oração. E naquela época a pessoa, ela simplesmente era batizada, ela estava declarando publicamente. Por isso que nós dizemos que o batismo é uma simbologia da nossa conversão, ou a reafirmação de nossa conversão. Entenda esse detalhe da questão do batismo. O batismo também ele traz bênçãos sobre a vida do cristão, porque nós estamos vivendo em obediência. Lembra que nós citamos o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos obedecendo à vontade de Deus quando nós estamos descendo as águas do batismo, quando nós estamos batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isto é bênção para a vida da igreja, estar praticando em obediência à vontade de Deus. Espero que esse vídeo, mesmo curto, seja de grande valia para o teu conhecimento. E como nós já falamos, se houver dúvida, houver mais interesse em aprofundar um pouco mais, nós estamos à tua disposição e podemos te atender por intermédio do WhatsApp. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.